Então vamos lá, falando aqui da parte estrutural do código, 85% vai ser igual ao ActionScript, tá? Então não se preocupem, tudo que você aprender aqui vai servir, né, para o próximo módulo que vai ser do ActionScript. Vamos lá, um programador ele tem que conseguir entender como que funcionam duas coisas, variáveis e funções. Isso, independente da plataforma que você vai aplicar, da linguagem que você vai utilizar, é o básico, você tem que saber, né, como que funciona isso aí, como chamar. Então é o que eu vou começar mostrando. Vamos começar por variáveis, tudo voltado para animações, jogos ou qualquer outro desenvolvimento que você faça aqui, você vai ter que dar referências, né? Então, por exemplo, às vezes eu tenho um personagem ali na minha tela e eu quero que esse personagem ande da esquerda, é só um exemplo, da esquerda à direita. Quando ele chegar no final da tela, eu quero que ele vire ao contrário e comece a caminhar ao contrário. Ou poderia ser um inimigo, alguma coisa que ficasse andando sobre o cenário ali, né, patrulhando, vamos dizer. Então tudo isso você tem que definir aqui via código. Então a primeira coisa é o seguinte, como que eu vou fazer uma chamada, uma relação com aquele objeto que eu quero ali que se movimente? Através das variáveis. As variáveis elas servem para armazenar valores, né, objetos ali dentro dela. Como que eu defino ou declaro uma variável? É bem fácil. Aqui você digita var, deixa eu só verificar uma coisa aqui primeiro. Eu preciso aumentar, deixa eu ver se é Ctrl Scroll do mouse, rodinha do mouse. Você consegue aumentar aqui, ó, o zoom, né, dessa tela. Eu vou precisar deixar um pouquinho maior aqui. Pronto, o foco vai ser aqui mesmo, para facilitar para que vocês consigam ver. Então você digita var de variável e digita um nome qualquer que você queira, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui uma variável para guardar o meu nome. Então vou chamar a variável de nome, vou colocar um igual para definir o que ela vai receber e se for texto, entre parênteses você escreve o que ela vai receber. Pronto. Entre parênteses, toda vez que o objeto que for guardado seja um texto. Então, independente do texto que for, ele tem que estar entre parênteses, não, entre aspas, perdão, entre aspas, essa aspas dupla, né? Não é aquele apóstrofo que é essa aspa única aqui, não. É aspas duplas, aspa comum. Então, var, você escreve aqui qualquer nome para ela, nesse caso, como eu vou guardar o meu nome, eu coloquei aqui nome. Poderia ser texto, qualquer outra coisa, não importa. O que importa é você saber definir isso aqui, ó. Se fosse, por exemplo, para guardar um personagem, como eu coloquei lá, poderia ser var personagem, igual, e aqui eu daria a referência do nome que ele teria em tela. Então é um pouquinho diferente, nós vamos entrar nessa parte de orientação a objetos já, isso um pouco depois. Então, por enquanto aqui eu estou guardando um valor de texto. Nós chamamos esses valores de texto na programação de string. Poderia também ser aqui, ó, um número. Pronto. Número, ele não é um texto, então ele entende quando eu coloco um valor que é um valor inteiro. Ele sabe que a minha variável número é do tipo inteira, é uma variável inteira. E ele sabe que a minha variável nome, por ter um conteúdo entre aspas, é uma variável string. Se eu faço isso aqui, ó, ela deixa de ser uma inteira e passa a ser uma string. Então eu não poderia fazer cálculos com esse valor, não poderia dar, por exemplo, falar lá, o meu personagem vai ter de velocidade o que está definido na variável número. Não posso fazer isso, porque aqui é um texto. Então, ele não entende essa definição. Aqui agora, por exemplo, é um valor numérico. Então, se eu quiser associar a velocidade do meu personagem a esse número aqui, ou a velocidade, como a gente está trabalhando para a web, seria basicamente a velocidade de rotação do meu banner, vamos supor, né? É 15, ok. Então, eu poderia aqui aplicar, porque ele é um valor inteiro, né? Não é uma string como o de cima. Para que eu uso variáveis? Um exemplo é o seguinte, vamos supor que eu tenho um banner rotativo e esse banner eu defini que a rotação seria 15. Ó, acabei de fazer, né, programei tudo aqui, tô vendo, não, tá muito lento. Eu queria que essa rotação fosse um pouco mais rápida. Em vez de eu mudar isso no código, onde eu tenho aqui a chamada do banner, onde eu tenho aí, né, todo o desenvolvimento, eu só vou onde eu declarei minha variável e mudo o valor. Então, se eu estiver chamando ela 100 vezes dentro do meu código, todas aquelas 100 vezes de 15, ela vai passar para 25. Ele vai saber que aquele valor foi alterado. Por isso é importante você trabalhar com variáveis e nunca passar um valor fixo. Eu poderia estar lá programando, né? Vamos supor que tem lá uma função que chama velocidade, eu coloco lá que velocidade recebe 15, um valor fixo. Né? E tenho isso várias vezes do meu código. Vamos supor que eu veja que não ficou bom, depois e queira alterar,
Para me alterar, eu teria muito problema, eu teria que linha a linha fazer isso. Se eu declaro uma variável, ó, facilita muito. Então, velocidade recebe número, número recebe 25. Se não ficou bom, depois eu vou alterar aqui, todas as outras referências dela também serão mudadas. Vocês vão entender mais na prática depois, né, para que serve variável. Isso aqui é uma simples introdução. Claro que quando entra a parte prática, facilita bastante o entendimento, mas é uma das coisas mais importantes que nós vamos ter aí, né, e vamos utilizar o tempo todo dentro dessa programação para animações.